Bom dia, galerinha, mais um Devocional Kids. Hoje nós vamos falar sobre passando bastão, então fique ligado. É isso aí, Provérbios 3, 11 e 12, ele diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Passando bastão, a ideia de uma corrida de revezamento, onde um corredor começa correndo com o bastão na mão e passa outro corredor sem deixar cair e sem perder velocidade. Ganha a equipe que conseguir chegar primeiro com o bastão. O problema dessa corrida não é o bastão. Nós temos uma equipe trabalhando junta para obter os melhores resultados. Deus colocou nas mãos das famílias a sua palavra, não para ser passada de mão em mão, mas nas nossas memórias. Mas quais são as nossas desculpas de não nos sentir responsável por aquilo que temos em mãos? Não fui informado, não me sinto responsável, não sei como faz, não prestei atenção quando me ensinaram. Eu nunca fiz, mas nesse momento eu preciso fazer. E aí? Aonde eu vou buscar respostas? Talvez você vá buscar resposta muitas vezes no Google. O Google passa a ser a sua memória de armazenamento. Será que eu encontro realmente tudo lá no Google? Será que eu encontro, Estevam, tudo lá no Google? Nananina, não. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu preciso carregar esse bastão sozinho? Não, também não preciso. Mas quem é que pode me ajudar a carregar esse bastão? Isso mesmo, Deus pode te ajudar muito a carregar esse bastão. Mas Deus usa algumas pessoas para nos ajudar a carregar esse bastão. Ele usa a nossa família. Quem é a nossa família? Papai, mamãe, você, irmãos, tios, primos, avós e talvez até bisavós. Você precisa aprender com quem aprendeu com os anos de vida. Provérbios 20, 29, ele diz assim que a glória do jovem está na sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Tem conhecimento de Deus que precisa ser passado de geração a geração. Mas qual é o problema que nós temos? O problema é a memória. E tem uma coisa chamada amnésia. A amnésia está ligada à memória, a lembranças e à capacidade que nós temos de guardar na mente. Quando eu digo não tenho lembranças, eu estou falando que apagou da minha memória. Quando eu falo que faltou memória, não dá nem para tirar mais uma foto. Mas quando eu digo não guardei na memória, eu estou dizendo não dei atenção, eu não quis ouvir. A mesma coisa acontece também com os planos de Deus nas nossas vidas. Existe uma amnésia chamada amnésia espiritual, onde em 3 gerações é o suficiente para se perder totalmente a direção de Deus. Mas Jesus, ele nos falou em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Você lembra do povo de Israel? Foram 3 gerações ali. A primeira geração, ela conheceu a Deus, ela andou com Deus, ela viu os milagres, ela recebeu sustento, ela ganhou uma terra. A segunda geração conheceu fatos a respeito de Deus. Eles ouviram as histórias que seus pais viveram. Mas a terceira geração, essa terceira geração não conheceu a Deus. Você pode achar que a primeira geração é a mais responsável. Todas as 3 gerações são responsáveis. Pensando nos filhos pequenos, os pais cuidam, sustentam, alimentam e ensinam. Os filhos crescem e começam a pensar em como que eles vão passar esse bastão, como se fosse uma batata quente em suas mãos. Por outro lado, os filhos, eles querem crescer para sair logo de casa
e ter aquilo que eles chamam de liberdade. Uma liberdade que não é liberdade. Ela se transforma em libertinagem, porque a liberdade é aquilo que eu posso fazer, mas eu não quero fazer, eu deixo de fazer. E muitas vezes o jovem, ele quer ter liberdade para fazer aquilo que ele não deveria fazer. E ele tem surpresas desagradáveis. Não é esse o plano que Deus tem para as nossas famílias. Toda família, ela deve participar como equipe do plano de Deus. A terceira geração, ela é muito importante, porque ela tem a aceitação e o desejo natural dos pais, dos tios, dos avós de prepará-los para a vida. Aproveitem isso. Queiram saber das histórias deles. Pergunte, aproveite o momento que estiverem juntos. Ouça com atenção e tenha em mente o que será que eles aprenderam com isso? Como Deus os ajudou nessa situação? O que toda essa história produziu? E o que eu vou fazer com essa história deles? Mas eu queria que vocês pensassem na quarta geração. O apóstolo Paulo, ele pensava na quarta geração. Em 2 Timóteo 2:1-2, ele fala: Tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos, e outros. É bem provável que a maioria de nós não veja a quarta geração. Ela será o resultado do nosso trabalho. Não colocamos a mão, não tivemos contato, mas nós imprimimos valores da palavra de Deus a todo tempo em cada um deles. O Salmo 78, ele diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referisse a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E os que não foram como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Tem um provérbio oriental que ele diz que homens fortes criam tempos fáceis e geram filhos fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e geram filhos fortes. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, das angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A crise te faz depender de Deus. Você precisa gravar um vídeo explicando o que você entendeu e o seu projeto para a sua família, o que você quer fazer, o que você quer projetar, aquilo que você desejaria ouvir de seus pais e aquilo que você pretende perguntar para eles. Então, poste aí o seu vídeo. E eu queria fazer mais um desafio a vocês, pais, que vocês fossem lá no site e colocassem aqueles desafios que Deus está falando no coração de vocês. Isso vai desafiar outras famílias a desejarem, a conhecerem a Deus e terem no coração esse desejo de passar esse bastão com maestria. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.